Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que se prepara para enfrentar o Al-Ahly amanhã a 1h da tarde no Super Mundial de Clubes. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí dessa preparação do time do Verdão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Palmeiras tem uma trajetória no Mundial, e eu não vou hoje tirar sarro que o Palmeiras não tem Mundial, até porque isso é uma coisa que é tão... Acho que no sentido daquilo que o Palmeiras vem conseguindo, daquilo que o Palmeiras fez da casa do Palmeiras... Do que Palmeiras representa hoje, né? Hã? Do que representa hoje. Do que representa o Palmeiras hoje. É óbvio que o palmeirense vem brigar comigo, o Haroldo, que é palmeirense, o Vila. Ah, não tem Mundial. Mas é a única coisa que tem para falar. É porque, administrativamente falando, a visão do Palmeiras, o que o Palmeiras vem fazendo nos últimos 10 anos, sabe? Você tem a torcida do Palmeiras, bota a torcida do Palmeiras aqui pra mim, né? Todo mundo aqui no Twitter, porque o nosso time é entrosado, irmão. Aqui é time entrosado. E quem não entrosou aqui, eu mandei embora. E mandei mesmo. Tá aqui, ó. Como é que chama lá, Velo? Você que sabe falar inglês? Times Square. Eu fui aí. Um lugarzinho ruim, desgraçado. Eu tenho o Júlio, tava com 6 meses, o cara atropelaram meu filho. Tô nem aí, irmão. Aí a única coisa boa que tem aí é o cachorro-quente. Mas o cachorro-quente de Osasco é o melhor que tem. Porque o de Osasco vem purê, vem milho, vem ervilha, vem frango. Esse é vem só pão e salsicha. Não, aquela salsicha ruim, desgraçada ainda. E um frio desgraçado. Deixa aqui. E aí, eu quero mandar um beijo pro Guga Chakra da Globo News, que é palmeirense, tava lá, sabe? Ao Haroldo que tá aí, a todos os palmeirenses, porque o que foi feito aqui, eu não imaginava que pudesse a torcida do Palmeiras fazer uma festa tão incrível como estão fazendo. E aí, eu, com dor de cotovelo, eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Eu não falo pelo meu filho, eu não falo pela minha esposa, eu não falo pela minha mãe, não falo. Eu falo por mim. Então, aí você pega aqui, tá vendo, ó? Aí você pega, bota o som aí, meu querido Thiago, monstro sagrado. Pode botar o som. Master lá, né, Thiago? Fala, né? A Camila do Master, um beijo pra Camila, pra todo mundo que trabalha aí no Master. Sem vocês não tem Band. Bota aí, pro Palmeiras. Quando você tem uma torcida como essa, e o que a torcida do Palmeiras vem fazendo é impressionante, Veloso, passa a bola do Mundial. Sem dúvida nenhuma, boa tarde para você, a todos. O Palmeiras está dando show fora de campo e dentro está jogando bem. Não ganhou, mas jogou bem, mas fora de campo a torcida está dando show. Foi a torcida, aliás, o clube brasileiro que mais encheu o estádio. 46 mil pessoas. 46 mil pessoas torcendo, incentivando. Do Flamengo, 25, né? 25. Quase o dobro do... E o Palmeiras se sentindo em casa, mesmo jogando lá nos Estados Unidos, e vai ser assim o próximo jogo também contra o Al-Ahly. Amanhã, né? Amanhã, 1h da tarde. E o Palmeiras, eu acho que ganha. Eu acho que vai passar em primeiro lugar desse grupo aí. Se acha, não tenho certeza. Não tenho certeza porque faltam 2 jogos ainda, mas acredito que o Palmeiras vai passar em primeiro lugar. Vou mudar então, acredito sim que vai passar em primeiro lugar. Eu acredito que o Palmeiras passe em primeiro lugar. E precisa, pelo futebol dos outros e pelo futebol do Palmeiras. E seria interessante para fugir até do PSG. Vamos lá, Souza, o que você pensa da torcida do Palmeiras, para todos os palmeirenses, para o Bruno Vicário, que está lá com a família, para todas as pessoas que estão lá, que é da Flórida, de todos os lugares dos Estados Unidos. Dá uma olhada o que o brasileiro fez, ó. É o brasileiro, aqueles que estão... A maioria está trabalhando aí. A maioria que é construtor, que tem construtora, que limpa a privada de vocês aí. A maioria aí que faz as casas, a maioria do povo brasileiro e que foi aí trabalhar com honestidade, foi trabalhar aí com esforço, levando famílias e famílias, e tem a oportunidade de ter o time deles aí, que é o Palmeiras. E aí, Souza? Craque, pra gente, né, aqui como
morador de São Paulo, o Palmeiras é o representante de São Paulo. É uma vergonha, né? Pra gente, como torcedor, você como torcedor do Corinthians, eu como torcedor São Paulo. Mas faz tempo que eles são, hein? Mas assim... E vai continuar sendo, hein? O Rio de Janeiro tem 3 representantes. Então, mas vai continuar sendo, sabe por quê? Quem que ganha a Libertadores esse ano? Palmeiras ou Flamengo? Não tem conversa, irmão. Quem que vai estar no próximo Mundial? É o Palmeiras, é o Flamengo. E vocês não tenham dúvida disso. Mas não tenha dúvida mesmo. O Corinthians do jeito que tá, o seu São Paulo do jeito que tá, o Santos, olha o Neymar dando entrevista. Não, porque eu estava quase acertado com o Fluminense. Tá nem aí pro Santos, né? E os santistas achando que é legal. Souza. Então, o Palmeiras tem representado o futebol de São Paulo como uma instituição mais bem... Pelé, desculpa, Souza, a loja do Pelé lá no fundo, lá da Puma. Muito legal, que por sinal, o Pelé que sempre usou Puma e a Puma que é patrocinadora do Palmeiras. Então, o time mais organizado, um dos times mais organizados do futebol brasileiro hoje. Sul-americano, irmão. Se não for mundial. E aí, quem é torcedor do time tem que ficar olhando a festa do Palmeiras, de longe, na Times Square, representando o futebol brasileiro, representando o futebol paulista. E a gente tem que ficar com dor de cotovelo aqui, torcendo contra, secando, ligando o secador. É verdade. Pra gente ter pelo menos uma coisa pra falar. Uma alegria, o Palmeiras perdeu. A única alegria que a gente vai ter, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras vai perder pro Ali. O Palmeiras vai perder pra Inter de Miami. O Palmeiras, é legal se o Palmeiras terminar em segundo pra pegar o Paris Saint-Germain. Essa é a única chance de nós, corintianos, São Paulinos e santistas. Porque os 3 juntos, hoje, não dá metade do Palmeiras. Mas não dá mesmo. Essa é a grande verdade. E os corintianos que não gostam que eu falo isso, meu irmão, muda de canal. Porque essa é a verdade. Estou falando da grandeza. Não estou falando da paixão, do amor que eu tenho pelo Corinthians. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. Olha o que está acontecendo com o Corinthians agora. O empresário que veio junto com o Augusto Melo, o Armando, o vice-presidente, foi conversar. A gente não falou aqui? Todo mundo falou aqui, não, é só meu amigo, não sei o quê. Então, vê se tem algum amigo da Leila que tá lá. Vê se tem algum amigo do Gagliotti. Vê se tem algum amigo do Paulo Nobre. Vê se tem algum amigo do Abel Ferreira. Então, vê se eles estão devendo dinheiro para empresário. O Palmeiras devia dinheiro para Crefisa. Já quitou tudo. Então, não adianta. Quem tem a liberdade, quem tem a estátua da liberdade... Quem tem a liberdade aqui é o Palmeiras. E aí, o que acontece com o Palmeiras? Eu não trago o jogador que está machucado. Eu não trago, apesar que trouxe o Paulinho. Um erro de cálculo, né? E que não sei se ele vai ter que fazer cirurgia de novo. Aí, você pega o que o Palmeiras trouxe de jogador, o que o Palmeiras mandou os caras embora, e que jogadores que deram certo e que ganharam Libertadores, ganharam Copa do Brasil, ganharam Brasileiros. O Palmeiras fez tudo isso e aí não tem como tirar o Palmeiras de mais uma vez. O Palmeiras, nos próximos anos, aí eu não sei se o Abel vai ficar ou não, mas se ficar, nos próximos anos o Palmeiras vai estar em todos os mundiais. Vocês não tenham dúvida disso. Agora, vocês acham que o Corinthians vai estar? Não, pra mim. Não. O Palmeiras por ranking já está. Né? Não, então, mas você acha que o Corinthians vai estar? Não. Do que está acontecendo agora? Não. Você acha que vai estar? O São Paulo? Não. Você acha que o Santos vai estar? Não. Pô, desculpa. Vocês estão de brincadeira. E aí vem os dirigentes mentirosos. Aqueles que contam mentira pra vocês. E aí, Nicola, do Palmeiras, e essa força incrível da torcida do Palmeiras. Ô, craque, foram 43 mil torcedores para Palmeiras e Porto, e a estimativa da FIFA é de que 35 mil eram torcedores do Palmeiras. Então apenas a torcida do Palmeiras foi... mora lá, né? Pois é, mas apenas a torcida do Palmeiras foi suficiente para superar os públicos do Fluminense, do Botafogo e do Flamengo. O Flamengo com 25 mil pessoas. É, aqui do Flamengo é 25 mil, porque a torcida é terceirizada. O cara não vai sair lá do... a gente sabe disso. Mas para mim foi uma grande surpresa. O clube mais popular do Brasil ter o menor público entre os times brasileiros que jogaram a primeira fase. Olha o pau que a torcida do Palmeiras deu no Flamengo, irmão. 35 mil pessoas só de palmeirenses. Olha do Botafogo. É que o Botafogo jogou contra o Seattle dentro de casa. Eram 30 mil pessoas. O Seattle é forte também. É o público mais barulhento da Major League Quem é muito forte também é esse time que está enfrentando o Manchester City aí. Os caras têm 40 milhões de torcedores. Idade Casablanca, né? É isso aí. É um dos mais populares do mundo. E aí, Nicola? Craque, eu acho que a briga é entre Palmeiras e Porto para classificação. E o saldo de gols vai ser determinante. O jogo contra o Al Ahly, para mim, é bem mais
difícil do que contra o Inter Miami. E o Veloso até chegou a dizer, para mim, a chance de o Palmeiras chegar às quartas de final passa por ser primeiro do grupo. Se o Palmeiras for segundo do grupo, infelizmente eu acho que não há nenhuma chance de passar pelo PSG, que tá voando. Os caras jogam demais. Vitinha e Nuno Mendes vivem fase espetacular, time redondinho. Se passar em primeiro e pegar o Atlético de Madrid, dependendo muito de como o Atlético de Madrid se comportar no jogo, dá para imaginar o Palmeiras chegando numas quartas de final. O Botafogo também, né? Não acredito. Então vamos lá. Em relação ao Palmeiras, você faria modificação ou não? Eu tiraria o Vitor Roque, o Felipe Anderson, colocaria o Flaco Lopes e o Rafael Veiga. Veloso? Eu tiraria também, principalmente o Vitor, que não está bem, colocaria o Flaco, tiraria o Felipe, que não está bem, só que eu colocaria o Alan. O Alan está voando, o menino está pedindo passagem, ou então botaria o Estevão para jogar pelo lado, né? Mas como ele está optando por Estevão como segundo atacante, eu colocaria o Alan ali pelo lado direito. E você, Souza? Tiraria o Vitor Roque, tiraria o Felipe Anderson, colocaria o Veiga de meia, como sempre jogou, e colocaria o Flaco Lopes centroavante e o Estevão no lugar que sempre jogou, que fez a diferença no Palmeiras ali pelo lado direito, fazendo a jogada dele. Eu não entendi porque o Abel modificou tanto o time, né? Tirando o Estevão do lugar onde ele, no Palmeiras até agora, mais rendeu, apesar de ele ser meia, né? Desde a base era meia, mas achou aquele lugar ali... profissional, não. Então, não fazeria essas mudanças, craque. Vamos lá, então. Vamos trazer aqui, bota aí a estatística que vocês fizeram em relação ao... Que, por sinal, o Mundial do Palmeiras, se você ver a estatística, não é legal, velho. Em números de gols, sabe? Em números de vitória, sabe? É uma coisa, sabe? A gente já mostrou isso aí, né? O Palmeiras precisa melhorar na primeira fase, chegar nas oitavas é diferente, né? A gente sabe que é diferente hoje o campeonato. Faltou de 51 aí, hein, Cascão? É verdade. Foi campeão. Não vai ter aqui, não vai ter. Né? Se você quiser, você faz o Fala Veloso. Fala Veloso, vou fazer. Isso, faz o Fala Veloso. Vou copiar essa arte e vou acrescentar. Aí você vai lá e copia as mentiras lá. Copia da FIFA. Vamos lá. Em Mundiais, 99, Manchester United. Aí você tem o Mundial de 2020, né? Aí você tem quarto lugar, você tem o Mundial de 21, segundo lugar, e jogou bem contra o... Jogou bem contra o Chelsea. Contra o Chelsea, jogou bem pra caramba, diga-se de passagem. E aí, Souza, qual é a parada em relação ao que você viu aí? Porque outro Mundial do Palmeiras estava lá. Nós tudo aqui sentadinho, secando. Mas quando a gente vai, a gente ganha também, né? Tem essa diferença, né? Não, isso é uma verdade. Não vai. Mas o Inter foi duas, ganhou duas. Vocês foram três, ganharam três. Três. Os caras foram quatro, ganhou perderam uma. as três. Tem essa diferença, né? Que a gente não tá indo, mas tem essa também que a gente, quando vai, a gente ganha. É a única coisa que a gente pode falar. A única coisa que a gente pode falar do Palmeiras verdade. é isso, Mas o Palmeiras perdeu 2 oportunidades. Esse time do Palmeiras aí, de 99, era um absurdo, cara. Bom. Absurdo esse time era. Agora pegou um United, que era também... Tinha aquele... Uma fase muito forte, era né? muito forte também. E o jogo contra o Chelsea também, que o Palmeiras jogou muito, que pra mim, jogando agora futebol... o Luan zagueiro, hein? O cara quebrou na Libertadores, quebrou no Mundial e continuava como titular, né? É porque é muito bonito. O Abel gostava dele. Aí contava com o Abel, contava com o Luan, né? Que tava inspirado, né, E o pênalti foi em cima dele também, do Chelsea. Do Tigre. Bateu na mão dele também. Os dois mundiais... Libertadores também. Libertadores também. Mas aí ele três, fez o pênalti, os 2 pênaltis foi ele que fez. Isso. Fez contra o Tigres e fez contra o Chelsea. Isso, e na Libertadores ele quebrou também o Palmeiras. E aí, o que você pensa desses 2 mundiais aí, meu querido maravilhoso Nicola? Nem dá pra dizer que serve de lição, né? Até porque são jogadores diferentes. Pouca gente ficou, né? Mas a impressão que eu tenho, craque, é que o Palmeiras hoje tem mais elenco do que, por exemplo, desse Super Mundial, dessa Copa do Mundo que a gente está mostrando. Verdade. Não de 99. Não, 99. Mas, por exemplo, vocês estavam citando, né? O Souza falando que deveria colocar, o Veloso falando do Alan, o Souza falando do Flaco Lopes. Você tem Paulinho, que entrou bem no último jogo. O banco de reservas do Palmeiras... Jogar, Nico. Beleza, mas o banco de reservas do Palmeiras é muito bom.
Para mim, o Palmeiras mereceu vencer o Porto porque tinha melhores opções no banco e porque fisicamente terminou muito mais forte o Porto em fim de temporada. Então, esse também é um trunfo do Palmeiras para o Super Mundial de Clubes. Hoje, o Abel tem o melhor elenco à disposição nos 5 anos de Palmeiras. Quero chamar aqui no tela... Gente, eu quase não falei com eles esses dias. Que coisa louca. Deixa eu chamar aqui a Roberta Barroso e o Gustavo Zupac agora para falarem também sobre o Palmeiras, que se prepara para a segunda rodada. Tudo bem, Beta? Quanto tempo? Tudo bem, Mari? Quanto tempo? Beijo pra você, amigos do Sport Center. O PAC. Televisão é uma mentira, né, gente? É uma mentira, que maluquice. Vamos lá, então. O Palmeiras está treinando agora na parte da manhã. A imprensa pôde acompanhar apenas aqueles minutinhos iniciais, ou seja, apenas o aquecimento. Lembrando que na véspera das partidas, o Abel Ferreira, que passou o menu pra gente na última semana, ele treina bola parada. Então hoje vai ser um treino de bola parada, depois deve ter aquele tradicional rachão também. E aí o Palmeiras vem na parte da tarde aqui para Nova Jersey, porque tem entrevista, tem zona mista com os jogadores e a entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira, em que vamos tentar desvendar o que ele está planejando para esse próximo compromisso amanhã contra o Al-Ahly, a estratégia do Abel, se ele irá mexer no time, Zupac. A gente estava falando há pouco sobre o Fluminense, né? Porque Palmeiras e Fluminense tiveram temáticas bem parecidas, né? Enfrentaram europeus, jogaram bem, criaram chances, a falta de eficácia deixa a gente naquela dúvida de como encarar o jogo. Aí acho que é uma diferença, porque no caso do Fluminense, que a gente falou há pouco, existem poucos atletas com poder de definição. No caso do Palmeiras existem mais, mas eles não foram bem nesse quesito. O Maurício é um definidor, é um cara que bate muito bem na bola de pé canhoto. O Vitor Roque é um centroavante que tá lá para fazer gol. O Flaco Lopes é o centroavante que tá lá para fazer gol. O Estevão, que é um craque, que tem uma finalização de canhota loucura, né? Chuta demais. Eu ia falar um palavrão, não posso falar um palavrão. Então, assim, no caso do Palmeiras é um pouco diferente, porque esses caras têm potencial para definir e não conseguiram definir. Até trouxe o dado ontem, foi o de 35 jogos do ano em que o Palmeiras não fez. Acho que isso dá 22% de jogos a temporada que o Palmeiras não marca. E essa margem tem que diminuir, porque um time que está criando como o Palmeiras está criando, como criou contra o Porto, por exemplo, tem que aproveitar, porque esse é um torneio diferente, é um torneio de tiro muito curto. E o Abel sabe disso, embora o Abel esteja pouco acostumado a esse formato, né? O Abel se acostumou na sua curta carreira com pontos corridos e mata-mata. Esse híbrido de um mini pontos corridos para já virar um mata-mata é algo que o Abel está menos acostumado. O Palmeiras tem que dar uma resposta em termos de eficácia para o jogo de amanhã contra o Al-Ahly no MetLife. Aliás, Beta, a gente tá falando aqui do Palmeiras que não faz gol, do Everaldo que não fez. Os inimigos do gol somos nós, né? Até agora 2 jogos nossos no MetLife Stadium, nem por enquanto no Mundial de Clubes. A culpa é nossa, então por isso vamos saber se o Abel vai mudar essa estratégia. Abel, mude a estratégia para a gente poder dar sorte para os times. Vamos ver então se ele vai colocar o Flaco Lopes em campo. E falar no Flaco, ele chega agora nesse Sport Center porque foi especial esse jogo contra o Porto e fala também sobre os treinos que o Palmeiras vem fazendo por aqui. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa. Acho que foi muito especial também, todo o apoio deles é incrível e mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Estamos muito bem, como você falou, um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. E é isso, já todo mundo preparado e ligado para o próximo jogo que vai ser decisivo também pra gente. Jogo decisivo ao Al-Ahly, que não tem a principal peça, se machucou, a Schur nesse último jogo contra o Inter Miami, logo na estreia, fraturou a clavícula, então fica aí esse desfalque do Al-Ahly para encarar o Palmeiras, Mari. Gabi Guimarães, olha só, MetLife Stadium, tá na hora de sair essa primeira vitória. Gabi, estamos no clima aqui total da Copa do Mundo de Clubes. Você tá conversando com torcedores brasileiros, com a imprensa, com todo mundo. E amanhã, mais uma oportunidade de vitória, dessa vez com o Palmeiras diante do Al-Ahly. Temos novidades, escalação, alguma coisa prévia ou por enquanto mistério? Bom dia, good morning, para não perder o hábito.
aberto. Adorei. Agora é só assim, good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. É um grande mistério, mas eu vou tentar dar algumas pistas pra vocês. Antes, situar quem tá ligado com a gente, estamos na frente do MetLife, estádio onde o Palmeiras amanhã vai atrás desta primeiríssima vitória na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vale muito do ponto de vista esportivo, tá tudo igual no Grupo A, todo mundo só com um pontinho, então é imprescindível pro Verdão bater o Al-Ahly amanhã, depender só de si, ficar tranquilo. Essa vitória vale muito também do ponto de vista financeiro, Renata e todos que estão ligados com a gente, porque money, que é good, nós não have, mas a FIFA have, e vai dar para aqueles que vencerem nesta Copa do Mundo de Clubes, 2 milhões de dólares por vitória, um valor bem impressionante, e 1 milhão de dólares por empate. Isso sem contar que os sul-americanos ganharam aí em torno de 15 milhões de dólares só por participar da competição. Então o Palmeiras está muito interessado nisso também. Quer faturar e, é claro, quer também conquistar essa vitória. Neste momento, ainda lá em Greensboro, o técnico Abel Ferreira comanda mais uma atividade. Depois, por volta das 4h45, no horário local, vai rolar entrevista coletiva do treinador e de outros jogadores aqui no MetLife. O treinador, quem sabe durante a coletiva, ele não nos passa alguma coisa sobre a escalação, mas tem dúvidas. Tem vários atletas colocando uma pulga atrás da orelha do Abel Ferreira, é o caso do Aníbal Moreno, por exemplo, na disputa com o Emi Martínez. Tem outros jogadores também pedindo licença, entraram bem no intervalo do jogo contra o Porto. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais sobre as dúvidas do treinador português e tudo que os palmeirenses estão vivendo aqui nos Estados Unidos. Vou te falar, uma invasão daquelas, mas tá faltando a vitória, não tá não? Vamos acompanhar na reportagem. Ainda é difícil mensurar a invasão palmeirense nos Estados Unidos. Aonde quer que o Palmeiras vá, sempre você pode ter certeza que a gente vai estar junto. A torcida está em peso, apoiando o Palmeiras aí. Os meus anos aqui nos Estados Unidos não vi nada igual. Eu tive na Times Square, junto com a galera lá. A emoção de ser palmeirense é simplesmente impossível. Você tem que só você sentindo que você sabe o que é ser palmeirense. A galeria de troféus alviverde é diversa e aqui nos Estados Unidos a torcida tem apoiado como nunca para que o time retorne ao Brasil com uma taça inédita, a primeira Copa do Mundo de Clubes da história. Apesar da ansiedade, é preciso viver o tal do jogo a jogo. E o próximo é contra um adversário já conhecido. Amanhã, 1h da tarde, o Verdão encara o Al-Ahly do Egito pela 3ª vez em mundiais. Já sabemos mais ou menos como eles jogam, então acho que vai ser um jogo bom também, mas vai ser difícil também. E a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Os atletas também terão como grande desafio as condições climáticas, já que a previsão do tempo é de 32 graus no horário do jogo. Isso faz parte, a gente já está acostumado e é tentar, né, que isso não seja problema, mas sim acostumar, porque a gente tem isso no Brasil também. No calor ou no frio, o Verdão precisa pontuar, especialmente porque tá tudo igual no Grupo A. Contra o Porto, o Palmeiras criou, mas não foi efetivo. Poderia ter jogado um pouquinho melhor, né? Porque quando a gente não faz gol, então é porque a gente poderia ter jogado um pouquinho melhor. Prefiro o Flaco Lopes, mais decisivo. A minha opinião é essa. Flaco Lopes foi acionado no segundo tempo contra o Porto e na primeira participação quase marcou de cabeça. Em 29 jogos na temporada, o argentino já fez 10 gols. Já Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 partidas. Flaco Lopes ou Vitor Roque? Felipe Anderson ou Paulinho? Maurício ou Veiga? São escolhas de Abel Ferreira. O mais importante é que o gol saia. Não saiu o gol ontem, mas o próximo jogo é 5-0 Palestra, vai sair tudo num jogo só. Eu assisti o jogo contra o Miami, né? É um time bem rápido. O Abel tem que olhar isso bem. E vamos pra cima. Entendeu? Palmeiras em cima deles. Boa. Acreditar até o fim é a missão dos palestrinos. Enquanto seguem vivos na competição, vale até provocar os rivais que assistem à invasão palmeirense de longe.
Eu quero saber, Ronaldo, onde que o Corinthians joga no Mundial? Para de criticar o Palmeiras. Para de criticar o Palmeiras. Quero saber se o Corinthians tá aqui nos Estados Unidos e onde joga. Foi. Um abraço pra vocês. Ui. Eu vou torcer pra vocês, bebido. Sei. Vou Cadê torcer o secador, pra vocês. hein? Não, vou falar sério, vai. Já que o pessoal tá falando da gente, isso é gostoso, essa troca de... Por que será que o pessoal lembra de você sempre? Eu não sei, porque acho que é careca, né? Chama atenção. Aham, deve ser por isso. Mas eu vou torcer pro Palmeiras ganhar o bicampeonato mundial. Sai daí, mas tem que ganhar o primeiro, né? Sai daí. Pra ser bi, tem que ganhar o primeiro. Então eu vou torcer pra vocês serem bi, mas tem que ganhar o primeiro. Agora, falando sério, Ronaldão, Al-Ahly é o próximo adversário. Essa você imagina que o Palmeiras vença? Não, pera. Pera o quê? O Al-Ahly, velho. Se vocês ficarem com medo do Al-Ahly, volta. Tem que voltar, então. Porque... Aí. Olha lá, já tô cantando lá, ó. A turma já tá desse jeito. Ô, Negrão, então, os caras estão cantando. Você tá de brincadeira, Negrão. Olha, eu vou traduzir. Eu sei árabe. Vai, você sabe árabe. Vai, de novo. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Eu morei na Turquia, eu sei, eu conheço a língua, rapaz. Eu não sabia que era essa aí, não. É muita gente torcendo contra. Edu Dracena, a estreia foi promissora. 0-0, não venceu o jogo, poderia ter saído com os 3 pontos. Palmeiras jogou muito bem, não se intimidou e agora tem a obrigação de vencer até para poder fazer valer esse 0-0. Sim, Renato, e a gente, escutando ontem o Everton falando, né, e vendo ele, falando da coragem, que o Abel cobra os atletas para isso. E eu tenho certeza que amanhã os atletas vão entrar em campo de uma forma assim mais corajosa e também com os pés mais calibrados, porque a gente viu os treinamentos ali, treinamentos de finalizações, treinamentos para ter na cara do gol tranquilidade a mais para tentar fazer o gol, porque realmente só faltou o gol para o Palmeiras, porque o time jogou bem. É claro que o Porto exigiu um pouco, sim, do Palmeiras, exigiu, mas mesmo assim a parte defensiva foi muito bem, né? Não sofreu tanto. Então a gente espera que no próximo jogo agora, sem a estreia, sem o nervosismo, o Palmeiras possa fazer os gols e vencer, porque vencendo esse jogo amanhã, Renato, dá um passo muito grande para a classificação. Muito bem, vamos falar mais sobre o Palmeiras, que amanhã tem esse importante compromisso diante do Al-Ahly. Chamo aqui no nosso F360 Gustavo Zupac e Roberta Barroso para falar do Palmeiras. Para falar do Palmeiras que amanhã vai ter que fazer gol e terá o Mohamed El Shenawy pela frente, viu, Roberta e Zupac? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Abel, para você, amigos do 360, fãs de esportes. Zupac também aqui ao meu lado. Morning, Zupac. É isso, vai precisar de gols. Teve desempenho, mas não teve resultado nesse último jogo contra o Porto, mas jogou bem. Nós estamos, Abel, em Hoboken. Muito certo? Bem, certíssimo. Na Sinatra Drive. Quem nasceu por aqui, então, né? Mr. Frank Sinatra, nós estamos em New Jersey, aqui é o Rio Hudson, para lá do Rio Hudson é Manhattan, Nova York para cá, New Jersey para cá, aqui é o bairro onde nasceu o Frank Sinatra, por isso que esta avenida, que tem um calçadão lindíssimo, que lembra as praias de Santos, lembra a Lagoa Rodrigo de Freitas, sim, aqui na nossa frente tem o Parque Sinatra que fica para trás, mas esta é a Sinatra Drive. É isso então, e hoje o Palmeiras já está treinando agora na parte da manhã, a imprensa só acompanhando aqueles primeiros minutinhos e depois treino fechado. Na parte da tarde, o Palmeiras então chega aqui em Nova Jersey porque tem zona mista, tem entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira e claro que a gente vai querer saber a estratégia que ele está fazendo para esse compromisso contra o Al-Ahly, que vai ser amanhã no MetLife Stadium. A gente fica na expectativa se teremos mudanças no time. A gente vem falando, né, que depois que ele colocou o Flaco, o Paulinho, o Palmeiras melhorou no jogo contra o Porto e essa é a grande questão. Abel mexe no time, não mexe no time? O que você acha? Assim, o time de fato viveu o seu melhor momento no jogo de domingo contra o Porto, depois do minuto 65, quando o Abel fez a troca tripla, dali pra frente. Mas isso tem a ver também com o papel de quem entrou, mas também com a queda física do Porto, admitida pelo próprio Martin Anselmi, por essa questão de fim de temporada que a gente vem batendo aqui na tecla e a tecla tem que ser batida a cada jogo em que envolva especialmente os times europeus. Mas, assim, analisando algumas questões individuais de desempenho, analisando a diferença de estratégia, de proposta que o jogo de amanhã pede em relação ao jogo de domingo e entendendo como o Abel costuma trabalhar,
desgaste físico, a gestão de energia, que é um tema que ele sempre traz, é muito improvável, para não dizer quase impossível, que o Abel repita a equipe. Ele não vai repetir a equipe, ele vai mudar a equipe. Ou por questão técnica, ou por questão tática, ou por questão física. E aí a gente pode olhar para onde ele pode mexer. Acho pouquíssimo provável que ele mexa na linha defensiva, que se comportou muito bem, e tem Giai, Gomes, Murilo, Piquerez numa boa forma, embora o Gomes venha numa batida muito forte de jogos por Palmeiras e por Paraguai, o capitão do time, sim, e é um cara que nesse tipo de torneio cresce enormemente, mas do meio para frente acho que a gente pode ter mudança, e você falou um nome que para mim faz sentido pensar em troca, que é o Flaco Lopes, e aí de novo, por dois motivos, porque nesse momento eu vejo o Flaco Lopes jogando melhor do que o Vitor Roque, entregando mais gols, que é o que faltou pro Palmeiras no jogo de domingo, e pensando na estratégia do jogo de amanhã contra o Al-Ahly, talvez faça mais sentido ter o Flaco do que o Vitor Roque. Eu não sei se o Palmeiras vai ter muito espaço em profundidade, muita diagonal para o Vitor Roque preencher. Talvez o Palmeiras tenha como base para o jogo de amanhã empurrar mais o Al-Ahly para trás e tentar encontrar o Flaco Lopes dentro da área. Até porque o Al-Ahly é um time interessante do ponto de vista técnico do meio para frente, mas do meio para trás é um time mais instável. Então, assim, se eu tivesse que olhar para mudanças, acho que dois nomes podem ganhar espaço para amanhã. Flaco Lopes e o Facundo Torres. O Facundo, que geralmente é titular, e por opção do Abel, ficou no banco para o Maurício ser um pouco mais agudo no jogo de domingo. É isso, já que estamos falando então do Flaco Lopes, ele falou quanto foi especial encarar o Porto, a presença da torcida e também como é que estão sendo os treinos do Palmeiras. Ele chega agora no 360. Cara, muito especial para mim e acho que para o time também. Nós medir contra um grande time da Europa. Acho que foi muito especial também. Todo o apoio deles é incrível. E mais uma vez o Palmeiras demonstrando o gigante que é, né? Estamos muito bem. Hoje, como você falou, um treininho mais para compensar as cargas com os companheiros que jogaram. E é isso, já todo mundo preparado e ligado para o próximo jogo que vai ser decisivo também pra gente. Jogo, né? Bonita. É isso, vai ser um jogo decisivo também, lembrando que o Al-Ahly contra o Inter Miami até fez um bom primeiro tempo, e aí o que a gente vem falando, cansou na segunda etapa, Zupac. O Al-Ahly vive uma situação curiosa, o técnico José Riveiro, o técnico português, né, que foi um técnico importante no Orlando Pirates, que é rival do Mamelodi Sundowns, do grupo do Fluminense lá na África do Sul, agora é o novo técnico do Al-Ahly, e estreou agora, né, no empate contra o Inter Miami. Algumas questões de relacionamento têm sido muito comentadas pela imprensa egípcia, e o que se comenta, e como hoje vai ter entrevista do José Riveiro e dos jogadores do Al-Ahly lá no MetLife Stadium, eu tô curioso para ver a repercussão disso, de que ele ficou pistola da vida que o Trezeguet, o Mahmoud Hassan, né, o Trezeguet, bateu o pênalti que o Ustari defendeu, porque na visão do José Riveiro, que acabou de chegar, o Trezeguet, que acabou de chegar, não deveria ter batido o pênalti, já que o Essam Abu Ali, né, o centroavante palestino, artilheiro da equipe do Al-Ahly, ele costuma ser o batedor. Então há, nos bastidores, é o que se comenta na imprensa egípcia, uma irritação e uma possibilidade até de o Trezeguet ser multado por ter batido um pênalti que a princípio não era para ele bater. Então o técnico novo chegou e já está tendo que administrar algumas questões de relacionamento. Lembrando que o Al-Ahly enfrentou o Palmeiras 2 vezes sob o comando do Abel Ferreira em mundiais, né? No primeiro mundial que o Palmeiras foi jogar depois de vencer a Libertadores de 20, o Al-Ahly ganhou do Palmeiras nos pênaltis na disputa de terceiro lugar. E no segundo mundial que o Palmeiras foi jogar com o Abel, aquele que perdeu para o Chelsea depois de ganhar do Flamengo na Libertadores, aí o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly na semifinal e foi jogar a final contra o Chelsea. Teremos um desempate nesse confronto entre brasileiros e egípcios. E o Al-Ahly não vai ter o principal jogador, que é o Ashur, que se machucou no primeiro jogo, fraturou a clavícula, teve que passar por cirurgia. E é um problema, o Ashur é um meio atacante, é um cara que liga a linha de meio com a linha de ataque da equipe do Al-Ahly. Ele tem opções, né? O Taher, que é um jogador que vinha jogando bastante antes do José Riveiro chegar, ficou no banco, é opção. E a troca direta que ele fez na estreia contra o Inter Miami, o Zizou, que estreou inclusive no Al-Ahly nesse jogo, ele teve longa
carreira no Zamalek, o grande rival do Al-Ahly, é um jogador também de perfil mais parecido com o Ashur, até acho que é uma troca mais natural, mas é um desfalque importante porque de fato o Ashur é muito bom jogador, é um impacto para a equipe que perdeu o seu principal nome no primeiro tempo da sua estreia no Mundial. Vamos ver qual vai ser a postura do Al-Ahly nesse duelo contra a equipe do Palmeiras. Verdade. Abel, a gente volta com vocês. Obrigado, Zupac. O problema não foi o Trezeguet, né? O do pênalti. Ele bateu o pênalti que não era para ele bater. O problema foi não fazer o gol. Se ele tivesse batido... Verdade, se ele bate, faz. O Trezeguet tá aqui, ó. Se ele tivesse batido o pênalti, que não era para ele bater, mas a bola tivesse entrado, não teria acontecido nada. E onde estava o técnico, aquela altura que deixou acontecer, deixou bater? Tudo bem que está chegando agora, mas tem que ter uma certa ordem ali, né? Deixa eu só me despedir. Obrigado, viu, Zupac e também a Roberta Barroso. Só faltou vocês cantarem uma música. Faltou o dueto de vocês dois cantando um Sinatra, mas fica pra próxima. Podiam ter cantado aí um Fly Me to the Moon, alguma coisa assim, né? Tem que cantar o My Way, tá cantando. Tá cantando? Vai lá. Solta a voz, amigo, vai. Não, já cantei, agora não vou cantar mais. Quem canta My Way é o Silvinho, técnico da Albânia. O Silvinho, no fim do ano passado, viralizou com um vídeo espetacular cantando My Way em homenagem ao Frank Sinatra. Valeu, obrigado, bom trabalho pra vocês, Roberta Barroso e Gustavo Zupac. Estavam ali no Sinatra, não sei o quê, Sinatra Way. Ele deu um tostão Sinatra da voz Village. dele, mas você não deixou ele cantar. Eu interrompi, Talvez tenha sido bom. Da cantoria. O Zupac é um grande comentarista, um grande repórter, não é um grande cantor. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta pro Eugênio, mas eu já sei a resposta. Perde a graça um pouco, né? Depende. Mas ele pode surpreender. Você sabe também a resposta e o Donk também sabe. Sabe qual é a pergunta? Eu não sei qual é a pergunta. Então eu vou te falar. A pergunta é, Eugênio Leal, você escalaria para amanhã contra o Al-Ahly Vitor Roque Tigrinho ou Flaco Lopes? Você já sabe a resposta do Eugênio. Eu já sei, mas olha, dessa vez eu tô com o Eugênio. Você já sabe a resposta do Eugênio? Eu acho que sim. É flaco, ele é flaquista. Ele é flaquista, ele é muito flaquista. Fala, Eugênio, fala aí. Não, eu quero que eles falem, porque você já sabe a minha resposta. Não, a minha... Viu? O professor tá comigo. A minha é surpreendente, porque numa dividida entre os dois... Ele prefere o Tigrinho. Eu sempre preferi o Tigrinho. Mas, amanhã você prefere Flaco Lopes? Por quê? Eu cansei. Eu cansei do Tigrinho e tá precisando de gol. Quantas chances de gol ele teve? Quantas bolas chegaram para ele chutar no gol e fazer o gol contra o Porto? O Zupac colocou uma coisa interessante. É o tipo de adversário que pede o Flaco, pelo menos de saída. Acho que o adversário pede o Flaco. Você tem 2 pontos que estão falando a favor, né? Então não é que você cansou. Então não é que você... Também estou um pouco ressabiado. Ah, tá. Eu estou um pouco ressabiado com o Tigrinho. Ele está traindo minha confiança. Eu esperava mais dele. Esperava mais gols a essa altura. O tempo está passando, eu continuo escalando ele não está dando resposta, o time já não fez gol contra o Porto, o tiro é curto nesse campeonato. Eu acho que é hora de Flaco. Eugênio fez sua cabeça, hein? Você tá influenciando a rapaziada aí, hein? Eu não fiz a cabeça, porque quando eu falei, ele foi contra. O que tá fazendo na cabeça dele é o desempenho dentro de campo. É isso. Que foi justamente... Quantas bolas chegaram para ele fazer gol? Justamente o que fez também a minha cabeça antes. Porque de início, o Vitor Roque é o jogador contratado para ser a resposta do Palmeiras. A conhecida e já sintomática falta de eficácia que a gente acabou de ver mais uma vez o Ricardinho pontuar ali. O Palmeiras foi o time que mais criou situações de gol e também o time que mais perdeu as situações de gol. Se esperava que o Vitor Roque chegasse... Mas quem perdeu o gol não foi o Vitor Roque. Foi Estevão e Richard Rios, lembra bem? Mas ele foi contratado para quê? Nem chegou a perder. Para ser o homem-gol. Ele foi contratado para ser o 9. E quando ele foi contratado, eu, inclusive, falei sobre isso. Não, beleza, foi buscar o camisa 9, que é o cara que vai fazer as bolas entrarem. Ah, mas se a bola não chegou para ele, de repente ele está saindo muito da área, tá ajudando muito a construir, ajuda a marcar e tal. Mas, assim, o que o Palmeiras precisa é de alguém que empurre a bola para dentro do gol. E ele não está conseguindo fazer isso. Então, essa é a grande questão. Se esperava dele uma coisa, ele pode estar ajudando em outras, pode. Só que para outras coisas tem outros jogadores. Pro gol, cadê? E o Flaco Lopes é tão melhor? É esse artilheiro todo que vocês estão falando? É um jogador mais fixo de área. Vai vir mais bola por cima do que por baixo. Então, esse é outra característica. Diga, André. Eu concordo que a questão do desempenho do Vitor Roque tá baixo. E acho que isso já poderia justificar a escolha. Mas pensando nesse jogo contra o Al-Ahly, eu tô pautando muito mais o meu voto, que é também no Flaco Lopes,
muito mais pelo que o jogo vai pedir do que necessariamente pela fase dos jogadores. Outra coisa que eu tenho colocado aqui, eu acho que não dá pra gente falar assim, tem que ser esse jogador e pronto. Depende circunstâncias, do jogo, né? Diga, André. Não, eu vejo muito isso, assim. Eu acho que faz todo sentido você entrar com o Flaco Lopes nesse jogo, até o próprio Facundo Torres. E acho que é bem por aí mesmo a escalação. Facundo é o mesmo caso. Você precisa de alguém mais agudo do que o Maurício. Pelo menos de saída. Aí a bola começa a rolar, de repente o Tigrinho pode entrar e fazer o gol da vitória. Mas que o jogo se desenha, até pelo que a gente conhece do Al-Ahly, pelo primeiro jogo, se desenha para ter mais bola para o Flaco do que para o Tigrinho, eu não tenho dúvida. Até o fato dele ter dado a entrevista, às vezes sugere que ele pode vir a ser o titular. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que se prepara para enfrentar o time do Al-Ahly amanhã a 1h da tarde, né? O Palmeiras que é aí o terceiro colocado do grupo. Então tem aí um jogo muito importante aí no Super Mundial, né? Enfrenta aí o Al-Ahly, né? Então vamos ver como é que o time do Palmeiras vai se comportar amanhã. Será que vai sair gols? Será que vai conseguir acertar o alvo, né? Desta vez. Vamos ver como vai, né, se comportar esse time do Palmeiras amanhã nesse jogo aí, né? Tão importante para o time do Palmeiras, né? O Palmeiras que, diferente de outras equipes e diferente de outras vezes, né, que o Palmeiras após o jogo tinha um dia de descanso, o Abel Ferreira optou por não ter descanso. Desta vez o Palmeiras jogou e no outro dia já foram treinar, né, já teve as preparações, tudo organizadinho para os jogadores voltarem ao foco, né? E tem aí uma notícia bombástica no Palmeiras, né? Richard Rios vendido ao Atlético de Madrid. Tem decisão do Palmeiras em aceitar a oferta de 220 milhões. Isso mesmo. Richard Rios é um dos principais jogadores do Palmeiras e é questão de tempo para ser negociado. Muitos clubes europeus estão de olho no jogador e propostas vão chegar à mesa palmeirense. O Atlético de Madrid hoje é o principal interessado no colombiano e já entrou em contato com os representantes do atleta. A contratação do jogador foi um pedido de Diego Simeone. Rios tem interesse em jogar na Europa e consequentemente, vestir a camisa do Atlético de Madrid, mas não deseja forçar nenhuma negociação junto ao Palmeiras. A decisão fica com Leila Pereira. E aí, pessoal, vocês acham que o Palmeiras vai segurar aí o Richard Rios ou não? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham de tudo isso aí, dessas negociações do colombiano Richard Rios. Deixa aqui também nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida entre Palmeiras e Al-Ahly. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.